Muito bem, então vamos ver primeiro essa parte aqui de distribuição. Acho que é aqui, né? Isso aqui a gente já tinha feito, inclusive até. O pessoal vem chegando depois. Atrapalhando, né? Tudo bem. Pessoal, estão só voltando para vocês aí. Curva normal, né? A gente viu assim que você tem a curva e embaixo, dentro da curva normal, dentro desse espaço que você tem, que está escrito área igual a 1, na verdade é a área igual a 100% de probabilidade. É isso que significa. Essa área que está aqui embaixo, né? Ela se refere a uma variável qualquer e toda essa área aqui, ela indica a probabilidade, ou seja, 100% da probabilidade. E aí vem as questões, né? Você conhecendo a média aritmética de uma distribuição de frequência e o desvio padrão, a gente consegue, então, estudar a probabilidade de ocorrência de qualquer valor dessa variável. Por exemplo, você sabe a altura média dos alunos da faculdade, por exemplo, né? Da classe, né? E daí você conhece o desvio padrão também. Aí você consegue calcular o seguinte: qual a probabilidade de escolhendo alguém, essa pessoa tenha menos que 1,62 m, por exemplo. Tá? Então a gente consegue calcular essa probabilidade. Ou, por exemplo, escolhendo alguém aleatoriamente, qual a probabilidade que essa pessoa tenha entre 1,60 m e 1,70 m, entendeu? Então, a gente consegue fazer isso utilizando essa curva normal aqui, tá? E toda essa forma de pensar, essa metodologia aqui. Então, o que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, eu já falei para vocês, essa curva aqui, ela foi obtida através da observação dos fenômenos. E é uma curva que é obtida empiricamente, ou seja, ao longo da história da estatística, verificou-se que é, 90% ou mais até das variáveis possíveis de se estudar, elas obedecem, elas acabam tendo esse comportamento, ou seja, a partir do momento que você identifica a média aritmética de uma distribuição, os demais valores eles vão aparecendo em torno dessa média nessa forma aí, né? Quanto mais distante da média, menor a probabilidade de ocorrência. Isso tanto faz para mais ou para menos, tá certo? Então, a partir dessas observações, criou-se uma curva para explicar esse comportamento. Gauss foi o matemático que acabou criando uma função que explica esse comportamento, que é a gaussiana, ou a função de Gauss. E beleza, até aí sem problemas. E de fato ele tem a ver com os valores que você de x que você quer calcular, a média aritmética da distribuição e desvio padrão. Exatamente, eu até mostrei na outra aula. O que acontece é o seguinte, que se a gente pensar em termos de área, que a área da probabilidade é a área que está entre o eixo, aqui, ó, das abscissas, né, valores da variável, e a curva, né, abaixo da curva e acima da abscissa, você tem essa área, e essa área não se calcula de forma fácil. Então, desenvolveu-se uma maneira de tentar facilitar a vida. O que é? Criando uma receita, uma maneira de deixar esses valores aí fáceis de você observar. E isso foi feito, deixa eu só tirar isso aqui. E isso daí foi feito através de uma metodologia, né? Então você identifica, você cria, a partir dessas todas as informações que você quer,
né? As informações que você tem, que é a média aritmética de uma distribuição com desvio padrão e também o valor que você quer estudar, o que você faz? Você pode pegar e utilizando, você cria uma medida padrão, que a gente chama um score Z, e a partir desse score você consegue consultar tabelas com valores prontos, valores já calculados dessas áreas. Então, essa metodologia de curva padronizada, curva normal padronizada, ela nos apresenta resultados prontos já e acaba nos livrando de trabalhar numericamente com a equação de Gauss, que é, de fato, uma equação que ela tem o seu... Você consegue valores através de uma... aliás, o uso, né, dessa variável, dessa função, ela não é tão trivial. Quer dizer, não são valores tão simples de serem obtidos através da matemática que a gente tem, e sim através de métodos computacionais. Mas lembra que nós estamos falando isso aqui de 1700 e pouco. Então, é claro que se deixar uma tabela pronta facilitaria muito. Então, como que funciona isso? Funciona o seguinte: você tendo uma distribuição qualquer, e essa distribuição ela apresenta uma média aritmética, né? Mi, e ela apresenta também um desvio padrão aqui, ó, delta. Você consegue encontrar, por exemplo, a probabilidade de qualquer valor da variável estudada. Qualquer valor. De qual maneira? Fazendo o seguinte: você cria o que nós chamamos de score Z. Né? Score é uma pontuação, tá? Score, em inglês, quer dizer uma pontuação. Então, para cada estudo, você cria uma pontuação ou um valor que vai direcionar você para a tabela, mas é lógico, esse valor tem referência com o valor da variável que você está estudando. Então, a partir disso, por exemplo, esse valor de Z, esse score aqui, ó, score Z, ele vai ser representado dessa maneira aqui. Onde estaria a média aritmética, a gente considera como zero. E de forma simétrica, o que acontece do lado esquerdo é igualzinho ao que acontece do lado direito, 50%. Se toda a área aqui corresponde a 100% de probabilidade, cada metade aqui corresponde a 50% de probabilidade. De tal maneira que, veja que à medida que você se afasta do centro da média aritmética, ou seja, da norma em que você coloca a simetria dessa curva, à medida que você se afasta dessa norma, você tem a probabilidade de ocorrência diminuindo, tá? E aí é o seguinte, aí você consegue, no lugar do valor de variável, você consegue identificar aqui os valores do score, tá? Aí vem o seguinte: se o valor da variável é menor que a média, você vai ter valores negativos. Isso se a variável for menor que a média. Agora, se os valores da variável aqui forem maiores que a média, é claro que nós teremos valor de Z, né, maiores positivos, tá? Então, para x maior que a média, os valores de Z são positivos. Para valores de x menor que a média, os valores de Z seriam negativos. Mas isso não tem problema. Por quê? Porque tanto valores positivos como negativos, eles são padronizados. Lembrando sempre o seguinte, que a probabilidade que a gente encontra nas tabelas, elas têm a ver com o que está à esquerda de Z. Por exemplo, vamos imaginar que esse Z fosse um score referente a um determinado valor de variável. Essa área que nós vamos procurar aqui, ela tem a seguinte interpretação: é a probabilidade de que, escolhendo um elemento aleatoriamente, esse elemento tenha valor menor que este Z aqui, ó. Vamos chamar de Z0.
desse Z aqui. Então, essa área aqui, ela corresponde à probabilidade de que qualquer valor de Z que você escolha seja menor que Z0. Por exemplo, então, se eu falar assim, que o Z que eu calculei seja igual a 1,47, qual vai ser a probabilidade de, escolhendo um carinha aleatoriamente, esse carinha seja menor que 1,47? Eu falei para vocês, é só olhar para a tabela. Como que funciona a tabelinha de Z? Essa primeira coluna, ela indica o inteiro e o décimo. E aqui essa linha indica o centésimo. 1,47. Vamos procurar 1,14 aqui, ó. Tá aqui, ó. 1,4, desculpa. 1,4, tá aqui, ó. 1,4. Só que 1,47, 0,07. 0,07 está aqui. Onde está a nossa resposta? Nossa resposta está aqui, ó. Nessa linha aqui e nessa coluna. Então, a nossa resposta é essa aqui, ó. A probabilidade de escolher, assim, se você calculou o Z deu 1,47, a probabilidade de você escolher alguém aleatoriamente e esse alguém ser menor que 1,47 é de 0,9292, que corresponde a 92,92%, quase 93%. Entendeu? Então, sempre é a probabilidade da ocorrência do elemento que está à esquerda. Isso também acontece com o Z negativo. Não importa que seja negativo. Então, por exemplo, a gente tem o Z0 aqui, ó. Vamos imaginar que esse carinha aqui, ó, Z0, tenha, seja, por exemplo, menos 0,73. Então, a probabilidade que a gente escolha alguém e esse alguém seja menor que menos 0,73, como a gente tem que fazer? Procurar aqui. 0,7 está aqui, ó, nessa linha aqui, tá? 0,03 está aqui, ó. Probabilidade que a gente quer é essa intersecção aqui, ó, da linha, essa coluna está aqui, ó. Essa probabilidade de 0,2327, ou seja, a probabilidade de acontecer isso, 23,27%. É claro que agora a gente fez no estudo de Z, que é o score, mas só que nós temos que fazer. Aí que a ideia é interessante. É pegar o problema real em X, tá? Observa o problema e vê o que o problema está querendo. E a gente transforma a curva do problema real, a gente transforma essa curva no problema padronizado, problema Z. Daí a gente pega os valores de Z, da probabilidade referente a Z, sabendo que essa probabilidade que nós estamos utilizando, ela é igual à probabilidade do problema real. Aí a gente faz a transposição de resposta e responde o problema real. Tudo bem? Vamos fazer uma atividade aqui, acho que é mais fácil. Deixa eu só ver aqui, parece que eu ouvi que tem gente chegando aí. Mais um. Então, olhando aqui, ó, vamos lá. À medida que... Vou colocar no azul. A média dos diâmetros internos de uma amostra de arruelas, de 200 arruelas, então, quer dizer, a quantidade, tá? Então, são 200 arruelas aqui. Produzidas por certa máquina, é 0,502 polegadas. Então, essa aqui é a média. 0,502 polegadas. E o desvio padrão, né, isso a gente já calculou, né? É 0,005 polegadas. Muito bem. A finalidade para a qual essas arruelas são fabricadas
permite uma tolerância máxima para o diâmetro de 0,496 a 508 polegadas. Veja, que é o seguinte, você tem uma máquina lá que está regulada para fazer arruelas. E essas arruelas sabe o que são, né? Você tem ali para colocar geralmente em parafuso, tem a finalidade para não deixar, às vezes, a porca encostar na peça, ou para dar certa mobilidade. Então, é assim, você coloca o parafusinho de um lado, né? Vem aqui e parafusa do outro, ou então parafusa direto na peça. Então, isso que é a arruela, né? Então, vamos lá. Você tem lá na sua fábrica uma máquina que está fazendo arruelas. Só que essa máquina ela tem uma calibragem para fazer o tamanho correto. E o buraquinho ali dentro, que é 502 polegadas. Tá? Aí acontece o seguinte: isso polegada é um tamanho, tá? Então, por exemplo, pessoal, aqui, ó, uma polegada, ela tem, acho que dois, que vem só pegar aqui, ó. Vou colocar aqui só uma informação aqui, tá? Só para vocês. Observaçãozinha aqui, ó. Uma polegada, né? Polegadinha, também você pode escrever assim, né? Uma polegada. Ela corresponde a 2,54 centímetros, tá? Ou 25,4 milímetros. Então, se fazer a transformação, cada polegada aqui, cada valor aqui, você multiplica por 25,54. Se você tem curiosidade aqui, ó, então, por exemplo, 0,502 vezes 2,54, aqui, ó, dá 1 centímetro e 28 milímetros, tá? Ou 12,75 milímetros, tá? 1 centímetro e pouco. Não dá 1 centímetro e 1/4. Mas beleza. Só para você entender o que é polegada. Então, você tem uma máquina ali que ela produz, então, arruelas. E ela está calibrada dessa forma. Só que a calibragem das máquinas, dependendo do tipo de produção que você tem, às vezes é para coisas que permitem ter uma tolerância e tal. E é lógico, lembra que quanto mais precisa a máquina, mais caro ela custa, certo? Então, aí tem tudo uma ideia de custo-benefício, certo? Às vezes você não precisa de uma máquina tão cara. Por quê? Porque você tem uma margem de tolerância. E aí foi dada, então, a tolerância. Foi dada a tolerância. Quer dizer, a tolerância que você tem aí é entre 0,496 e 0,508. Então, lembra que a média, né? Na média, sua máquina produz 0,502, só que tem um desvio padrão, né? Porque não são todas do mesmo tamanho. Ela varia. E existe uma tolerância que foi dada por quem vai comprar essas peças você, pelo seu cliente, certo? Tudo bem? Ou você está fabricando para usar em determinada coisa e você sabe que para usar em determinada montagem, só se for menor que 0,966 já não dá certo, não entra ali no parafuso. E se for maior, vai ficar muito larga, corre o risco de você criar algum problema ali na montagem, tá? Então, ficou claro isso? Então, a questão é, se isso não se verifica, as arruelas serão consideradas defeituosas. Então, determinar a porcentagem de arruelas defeituosas produzidas pela máquina, admitindo-se que os diâmetros são distribuídos normalmente. Então, nós queremos saber o seguinte. Escolhendo, na verdade, o que o programa está pedindo. Você vai considerar o seguinte. Arruela defeituosa é aquela que ou é menor ou tem diâmetro menor que 0,496 ou maior que 0,508. Entenderam? Então, o que a gente quer saber?
Isso, então, menor que isso e maior que isso, nós vamos chamar de peças defeituosas, certo? São peças defeituosas. Só serve para a gente que está dentro daquele miolo. As pecinhas foram fabricadas dentro desse tamanho, entre esses dois tamanhos, são peças boas que nós podemos vender. São arruelas boas sem... Agora, o que ficar menor e o que ficar maior, nós não vamos conseguir vender. São peças defeituosas, tá? A pergunta é a seguinte. Escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade dela ser uma peça defeituosa? Né? Então, aí você vai ver o seguinte, falou, professor, eu tenho ali 5% de 2% de peças defeituosas. Ó, 2% em arruela é uma porcentagem razoável, né? Agora, ô, professor, tá dando 50% de peça defeituosa. Ô, peraí, tem que mandar regular essa máquina, né? E não tem cabimento. Você está perdendo metade da sua produção, pô. Tá entendendo? Então, a ideia é a seguinte, não dá para medir todas as arruelas, não dá para você medir. Então, você mediu uma parte, viu que em média se fabrica dessa forma, com desvio padrão. Você pegou uma amostra ali e mediu. E aí você tem que fazer esse julgamento, né? Tudo bem? Então, vamos fazer aqui. Vamos só imaginar, então, o que está acontecendo. Ó, a gente tem aqui essas arruelas que elas são... Deixa eu só mudar esse negócio um pouco para cima. Para facilitar a minha escrita aqui, tá? Vamos ver se tem alguém pendurado aí. Não. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos entender uma coisa. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem uma fabricação de arruelas. Elas têm, em média, 0,502 polegadas, né? De tamanho. O valor mínimo admissível aí, ó, é 0,496 e o máximo aí é esse aqui, né? 0,50. Tudo bem? Beleza? Esse aqui em polegadas. Esse é o nosso X, a nossa variável, dada em polegadas. Perfeito? É lógico, aqui dentro eu tenho uma porcentagem de ocorrência. Eu quero saber o seguinte: qual é a porcentagem, então, né? Determinar a porcentagem de arruelas defeituosas. Defeituosas seriam consideradas que não estão dentro desse intervalo. Então, quer dizer, são as arruelas que são menores que esse tamanho e maiores que esse. Tá legal? Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, aí é o seguinte. Vamos usar a tabela para resolver isso, tá? Porque a tabelinha fica fácil para a gente trabalhar essas questões de área abaixo da curva. Só que utilizando Z, essas coisas, utilizando X, variável, nós não conseguimos resolver de uma maneira fácil. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar o que a gente chama de curva padronizada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular, eu vou utilizar o seguinte, eu vou criar um score, ou o valor de Z, para cada um desses valores que nos interessam. E vou estudar separadamente. Quando eu olho na tabela, a tabela padronizada, ela vai me dar essa área aqui. Então, veja que para esse primeiro está correto. E vai me dar essa área aqui. Então, apesar de não ser essa área que esteja nos interessando, mas acontece o seguinte, eu sabendo essa área maior, eu consigo descobrir a área que me interessa, que é a probabilidade de você escolher alguém, ele estar acima, é essa daqui. Por quê? Porque são complementares, né? São complementares. Muito bem. Então, aqui, ó, nós vamos sair, então, olha que interessante.
Para resolver esse problema, a gente sai dessa variável x e pega este problema real e transporta para um problema padronizado, que é o problema z. Entenderam? A gente resolve essas questões aqui em z e tem a certeza que, como a gente criou esse problema em z a partir do real, o resultado obtido aqui vai ser exatamente o resultado que a gente quer no real. Tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou chamar de limite mínimo, né? Limite mínimo, o valor menor ali, que é esse carinha aqui, ó, o 0,496. Como que a gente calcula o z? O z, nesse caso, chamado de Z1, ele é o valor da variável. Vamos só colocar a formulinha aqui, ó. Z é o valor da variável menos a média dividido pelo desvio, tá? Então, ó, o valor da variável, 0,496. Menos a média, 0,502. Dividido pelo desvio padrão, 0,005. Fazendo aqui, ó, vamos fazer a continha. A continha, então, 496 menos 502 dá 0,06, né? É isso aí. 0,496 menos 0,502. É isso aí, ó. Dá menos 0,006 dividido por 0,005. E dá menos 1,20. Tá certo? Então, esse valor aqui, ó, é menos 1,20. Tudo bem? Ora, a probabilidade que nós vamos descobrir, então, aqui, ó, é a probabilidade de z ser menor que menos 1,20. E isso está lá na tabela. Vou botar lá. Menos 1, ó, o Z1 nosso lá foi menos 1,20. Aqui, ó. E a outra? 0,0, tá aqui, ó. Então, é só ir lá no fim da coisa, da linha. 0,1151. Tudo bem? Viram aí? Então, essa probabilidade é de 0,1151, ou seja, 11,51%. Significa isso? Significa o seguinte, que escolhendo alguém aleatoriamente, a probabilidade de que essa arruela tenha menos que 0,496 polegadas é de 11,51, ou seja, está aqui, ó. A probabilidade de que x seja menor que 0,496 é igual a 11,51%. Ficou claro isso? Então, a gente transformou esse problema num problema padronizado, resolveu aqui no padronizado e sabe que esse resultado vale para o problema real. Agora, vamos ver o outro, né? Vamos chamar esse aqui limite mínimo, vamos chamar do limite máximo, quer dizer, o tamanho máximo que pode ter a arruela, né? Então, limite máximo. Mesma coisa, né? Vamos chamar de Z2. Limite máximo é esse carinha aqui, ó. 0,508. 0,508 menos 0,502, 0,005. Se você olhar aqui, vai dar 6, né? 0,006 também. Por 0,005.
também vai dar 1,20, só que positivo, né? Então, ó, ponto 508 menos ponto 502. Ponto 005. Muito bem, é isso. Então, quer dizer que esse valor aqui, ó, é 1,20, só que positivo. Gente, tem duas maneiras de a gente resolver isso, tá? Uma bem simples, nesse caso, e a outra na tabela. Vamos fazer primeiro da tabela, e daí eu vou mostrar outra coisa. Então, o que a tabela vai mostrar para a gente? A tabela vai mostrar para a gente essa área aqui, né? Ou seja, a probabilidade que escolhendo alguém seja menor que 1,20. Fazendo isso lá na tabelinha, só que do positivo, olha aqui, ó, 1,20, 0, né? Opa, tá aqui, ó. 88 e 49. 0,88 e 49, tá? 0,88 e 49, que é a mesma coisa de 88,49%. Isso daqui é a probabilidade de que escolhendo alguém, alguma arruela, ela tenha menos que 0,508 polegadas. Mas não é isso que a gente quer, né? Como ele é o limite máximo, a gente quer saber qual a probabilidade de escolhendo alguém que ele seja maior. Ora, se essa probabilidade é de 88 e 49, a probabilidade daqui vai ser o quê? Probabilidade de Z ser maior que 1,20 vai ser o seguinte, o 100%, que é o total, menos 88 e 49%. E se você prestar atenção, ele vai dar 11,51%. Esse pedacinho, que é exatamente o mesmo. Falou, professor, por que deu o mesmo? Porque é o seguinte, aqui não é menos 1,20, aqui não é mais 1,20, então o que está antes do 1,20 aqui está depois do 1,20 desse lado, porque a curva de Gauss ela é simétrica. Então, daí nós temos o seguinte, a probabilidade, então, olha aqui, ó, vamos passar para o real. Então, a gente saiu do padronizado e tem que voltar para o real. A probabilidade de escolher pegar uma arruela na produção, né? E essa arruelinha tem o diâmetro maior que 0,508, a probabilidade de acontecer isso também é de 11,51%. Tá? Então, a resposta do problema é a seguinte: escolhendo, né, determinar a porcentagem de arruelas, a porcentagem de arruelas defeituosas produzidas pela máquina, ou seja, escolhendo uma peça aleatoriamente, tem 11,51% de ter um tamanho menor que o padrão, então é defeituoso, e tem também 11,51% dela produzir arruelas maiores que o padrão, então peça defeituosa. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de soma. Soma de probabilidades, lembra disso? Então, a resposta nossa aqui, vou colocar aqui, né? A nossa resposta aqui, ela vai ser o seguinte, né? A probabilidade, olha só, ó que legal, vamos escrever aqui, ó. De x ser menor que 0,46 ou que ou é uma coisa ou outra, né? Ela é defeituosa se ela for uma coisa ou outra coisa, não dá para ser as duas, né? Ou x maior que 0,508 polegadas vai ser igual à soma desses dois, ou seja, 11,51% mais 11,51%. Vai ser igual a 23, né?
23,02%. Tudo bem? Então, essa que é a resposta. Qual a probabilidade da sua máquina estar... Qual a probabilidade que sua máquina tem de fazer peça defeituosa? Ou seja, você pode pensar de outra maneira também, tá? Você pode pensar assim, ó. Da minha produção, quantos por cento, em termos de probabilidade, a minha máquina está produzindo de peças defeituosas? 23,02%, ou seja, 23%, um pouquinho mais de 23% da sua produção está sendo produzida peças defeituosas. É muita coisa, né? Muita coisa. Você precisa fazer o seguinte, você precisa mandar regular essa máquina. Já que os limites são esses daí, você tem que mandar regular essa máquina para ela, para uma das coisas, diminuir quem? Diminuir este desvio aqui, ó. Tá? Se você diminui o desvio, o que acontece? Esse Z aqui, ó, se você diminuir esse desvio aqui, o que vai acontecendo aqui, ó? Vai diminuindo o desvio, vai diminuindo o desvio, esse Z aumenta. Se esse Z aumenta, só que do lado negativo, o que vai acontecendo? Ele vai caminhando para cá, ó. Para cá. Então vai ficando uma área muito pequena. Entenderam? Então, ó, se você diminui o seu desvio padrão, aqui, qual a influência do desvio padrão? Está aqui, ó. O desvio padrão está aqui, ó. Ele é o denominador do Z, para você calcular o Z. Se você começa a regular a sua máquina, manda regular, né? Aferir o trabalho aí da sua máquina, o que você faz? Você vai diminuindo o desvio. Ou seja, as peças produzidas elas vão estar mais próximas da média. A partir do momento que você vai diminuindo o desvio padrão das medidas das peças que estão sendo produzidas, né? O que acontece? Porque daí o processo é o mesmo, né? Você tem que, olha só, você mandou aferir, mandou regular de novo a sua máquina, tal, uma produção, tira uma amostra. Mostra, calcula média aritmética, calcula o desvio padrão. Se você melhorou a máquina, o seu desvio padrão tem que ser menor, porque senão deu coisa errada. O cara foi lá e piorou. Entendeu? Agora, o que influencia esse desvio padrão? Como que nós vamos usar ele no cálculo? A partir do momento que você diminui o desvio padrão, o que acontece? Z vai aumentando. O Z vai aumentando, tanto do lado negativo como do lado positivo. A partir do momento que o Z vai aumentando, ele vai caminhando para cá, ó. O negativo caminha para cá e o positivo caminha para lá. Então, o que acontece? A área antes desse Z vai ser menor. E a área depois desse Z vai ser menor. Se as áreas são menores, o que acontece? A produção de peças defeituosas será menor. Então, você vai estar melhorando a qualidade do que é produzido por essa máquina. Ficou claro isso? Tudo bem? Conseguiram entender? Tem alguma pergunta aí, gente? Tem alguma pergunta? Ficou claro para vocês aí? Ficou claro para vocês aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Tudo bem? Então, vamos lá, então. Tudo certo. Beleza, então. Vamos fazer outro problema, então. Vocês viram, então, que nós estamos falando de questões aplicadas, né? Uma questãozinha aplicada. Aí, beleza, então. Vamos lá. A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição normal com média de 8 partes por milhão, tá? ppm, partes por milhão. E desvio padrão de 1,5 partes por milhão. Qual a chance de que, num dado dia, a concentração do poluente não exceda o limite regulatório de 10 partes por milhão? Quer dizer, vamos entender aí o problema.
vou imaginar que existe tanto faz você trabalhar nessa empresa, você trabalha na parte de compliance lá, né, da sua empresa. A compliance é onde você estabelece padrões, tanto de administração como de produção. Você cria compliance, vocês já ouviram? Eu não gosto muito de ficar com palavras em inglês, tá, gente? Mas o compliance seria o seguinte: é um conjunto de procedimentos que você adota na sua empresa para evitar que essa empresa cometa qualquer tipo de desvio, seja da legislação fiscal, tributária, seja ambiental, seja problemas de ética, né? Veja, por exemplo, uma empresa envolvida em escândalos de propina é uma empresa que, em muitos lugares, num país mais sério que o nosso, né, empresas, ela teria muitos contratos cancelados, certo? No nosso, parece que, infelizmente, a corrupção, se envolver com corrupção, aí parece que é um negócio aceitável, né? Estranho isso, mas enfim. Então, imagine que você faça parte de um grupo que na verdade, esse pessoal seria uma espécie meio de auditores da própria empresa, né? Então, você fica ali para ver, para estabelecer normas para que a empresa não saia da legalidade e não entre na ilegalidade, né? E em práticas que não são aceitáveis dentro do mercado competitivo, tá? Então, imagine que você faça parte disso. Aí, o que acontece? Ou então, você pode fazer parte de uma agência regulatória, por exemplo, o CETESB, né? CETESB. Então, você vai fazer análise do que está acontecendo por essas empresas. Então, existe uma empresa que foi feito ali, na média, ela produz, joga, né, poluentes na água, 8 partes por milhão. Tudo bem? É a quantidade de poluentes que ela joga em determinado córrego, em determinada coisa, que é um absurdo isso, mas tudo bem. Mas ainda é aceitável algumas coisas, né? Algumas práticas. E com o desvio padrão de 1, parte por milhão. Se você for pensar de forma grosseira, você vai falar, peraí, se a média é 8 partes por milhão e o desvio padrão 1,5, né? Se você quiser, se você deslizar, né? E pensar que a partir só dessas informações você consegue fazer um intervalo de confiança, você cai do cavalo. Por que você cai do cavalo? Porque você vai pensar o seguinte: ó, se é 8 a média e o desvio é 1,5, então 1,5 para mais, 1,5 para menos, ela, no máximo que ela vai chegar a 9,5. Pronto, errou feio, né? Não é disso que se trata. Tá? Média aritmética e desvio padrão são estatísticas. A partir das estatísticas, nós caminhamos para utilizar outras ferramentas para poder, sim, criar intervalos de confiança. Não criamos intervalo de confiança com essas estatísticas, da maneira como estão, crua desse jeito. Não. Elas servem, elas são fundamentais para a gente criar os intervalos. Elas não são intervalo. Fique bem claro isso, tá? Média e desvio padrão. Então, só que agora o problema não tem a ver com o intervalo, mas vou imaginar que você viu outra aula, falou, professor, tá, então não vai acontecer isso. Não. Por quê? Porque a pergunta é a seguinte: vamos imaginar que a norma admita até o que a pessoa, que a empresa deságue ali, até 10 partes por milhão de produtos poluentes, tá? Então a questão é a seguinte: tem chance dessa empresa fazer isso? Ou qual é a probabilidade dessa empresa fazer isso? Mesmo ela tendo uma média de 8 pontos, outras 8 partes por milhão, e tendo um desvio padrão de 1,5 nesse estudo que foi feito. Tem chance dela, em um determinado dia, jogar poluente na água ali, mais que o permitido, que é 10 partes por milhão, e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então a ideia é a seguinte, olha só. O que a gente quer? A gente quer isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, em média, 8
né, aqui o x, a nossa variável, ela dada em partes por milhão. Quero saber o seguinte, existe um limite para isso, 10. Qual é a probabilidade que ela exceda esse valor aqui, ó? Tem chance disso acontecer? Vamos ver. Então é o seguinte, você tem aqui uma média de 8 partes por milhão. Você tem um desvio padrão de 1,5 partes por milhão. E nós queremos saber qual o valor para x igual a 10 partes por milhão. Primeiro a gente acha o score dele, né? Z, lembrando, Z é x menos a média dividido pelo desvio. Né? X é 10 menos 8 dividido por 1,5. Isso aqui dá 2 dividido por 1,5. Dízima, né? Acho que é dízima periódica, é isso? Vamos ver aqui. 2 dividido por 1,5. É 1,3333. Ó! É 1,33. É dízima periódica, tá? 3. Tá bom? Tudo bem? Aí nós vamos discutir, independente dessa questão, pessoal, arredonda para mais ou arredonda para menos. Aí vamos fazer o seguinte, vamos observar o que a gente quer e daí a gente identifica, tá? O que é interessante para a gente, tá bom? Então, beleza, esse aqui que é o Z. Então, o que nós queremos saber? A hora que a gente calcular aqui, ó, vamos colocar de outra caneta, é o seguinte. Essa probabilidade aqui, olhando para x, tá? É a probabilidade do x ser menor que 10. Aqui. E esse pedacinho é o quê? É a probabilidade de x ser maior que 10. Soma as duas probabilidades dá 100. Agora, nós utilizando a curva padronizada, o que acontece? Se a gente for pensar em termos de z, aqui ó, é 0, que é a média, né? E aqui para a gente virou 1,33. Tá? Se a gente arredondar para mais, a área vai ser maior que o 10. Como 10 é o limite, vamos arredondar para menos, até por uma questão de segurança da empresa, porque aí a gente teria uma folguinha. Então, vamos arredondar para menos. Vamos deixar aqui, ó. Então, esse caso aqui é o quê? Ele é a mesma coisa que a probabilidade de Z ser menor que 1,33. E esse daqui é exatamente igual à probabilidade de Z ser maior que 1,33. Tudo bem? Então, veja que nós transformamos o problema real num problema padronizado. Tá legal? Então, vamos voltar lá para a tabela. Agora ficou fácil. Você entendeu isso aqui? Ficou fácil. Tá? Então, assim, ó. A probabilidade de Z ser menor que 1,33, nós vamos achar lá na tabela. Então, vamos voltar na tabelinha. Positivo, né? O 1,3 está aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. 1,3. Tá? 0,33 está aqui, ó. Esse carinha aqui. Então, a gente pegando aqui, ó. Nessa linha e nessa coluna, tá aqui, ó. 0,9082, ou seja, 90,82%. 90,82%. 90,82%. Ou seja, a probabilidade que num dia a emissão de poluentes seja menor que 10, a probabilidade é de 90,82%. Essa probabilidade aqui, ó, 90,82%. Então, veja que existe sim um dia a probabilidade dele jogar
mais poluentes na água, mais que o admitido pela norma. Então, isso é um problema. Apesar de não ter aparecido nada aqui no desvio padrão, o desvio padrão parece que engana, mas na prática existe a possibilidade, sim, de que ele jogue poluentes nesse córrego, ou seja, nesse rio, sim, né? Com uma quantidade maior que aquela que é permitida pela norma. Tudo bem? Como que a gente calcularia isso, né? A probabilidade de Z ser maior, então, que 1,33, ou fazer o complementar, né? A probabilidade do mais é 100 menos a probabilidade do menos, né? Então, aqui vai ser o 100% menos 90,82. Que aqui nas continhas vai dar 9, né? Então, 100 menos 90,82, 9,18%. Você tem quase 10% de probabilidade do cara estar emitindo mais poluentes que a norma 9,18%. Então, a resposta é essa daqui, né? A concentração do poluente não exceda o limite, né? Você tem o seguinte, que ele tem a probabilidade de 90 e 82% de que ele não exceda, e existe a probabilidade de 9,18% que ele exceda o limite permitido. Tudo bem? Então, tanto é a probabilidade de não exceder, aqui, né, a probabilidade dele não exceder, e aqui é a probabilidade dele exceder. Veja que é quase 10%. É alta. Você tem 10% de chance de infringir a norma. Se você é um agente da CETESB, você autua esse cara. Ah, mas a gente fez tese. Não interessa. Existem possibilidades. É lógico que isso tudo dentro de uma metodologia, é claro que aí eu estou falando de uma forma meio grosseira, tá? É claro que aí você precisa estudar se você trabalhar na CETESB, coisa, ou algum órgão regulatório, para fazer essa abordagem, é claro que deve existir um protocolo, certo? Não é bem assim, né? Calculou aqui, já chega lá caçando a empresa do cara. Não é bem assim, mas, enfim, né? Tudo bem? Muito bem, então. Olha aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o último problema aqui de curva normal padronizada, tá? Suponha que as medidas da corrente elétrica em um pedaço de fio sigam a distribuição normal, com uma média de 10 miliamperes e uma variância, viu, gente? Variância. Então, lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada disso aqui, tá legal? Qual a probabilidade de que a medida da medida exceder 13 miliamperes? Então, vamos imaginar, né? Que você tem uma situação, às vezes um protetor, né? Que você faz uma rede, né? Ou um sisteminha dentro de ligação de um equipamento, alguma coisa assim, né? Mas o fato é isso aqui, né? Então, existe uma corrente elétrica e na média ali naquele circuito passa 10 miliamperes com uma variância de 4 miliamperes. Nós queremos saber o seguinte, qual a probabilidade de que seja maior que 13 miliamperes, ou seja, imagina você coloca algum disjuntor, algum elemento de proteção fusível, né? Com voltagem, por amperagem máxima de 13 miliamperes, será que vai ficar queimando sempre isso daí ou não, né? Só quando você tiver um pico mesmo, né? Então, o que a gente faz, né? Vamos pegar aqui, né? A média aqui é de 10 miliamperes. Ó, com desvio padrão de raiz quadrada, lembra que o desvio padrão
ele é a raiz quadrada da variância, né? Esse aqui, ó, de 2 miliamperes. Então, a primeira pergunta é sobre X exceder 13 miliamperes. Né? Então, se a gente pensar aqui, ó, aqui a gente tem 10 miliamperes, X, né? Em miliamperes. E nós queremos saber qual a probabilidade dele exceder aqui, ó, 13 miliamperes. O que nos interessa é isso. Qual é a probabilidade, então? Probabilidade de X ser maior que 13. Vou utilizar, então, a curva padronizada. Utilizando a curva padronizada, nós vamos lá. Vamos achar o score, né? Desse 13 aqui. Vamos chamar score 13, tá? Score 13 aqui. Então, o score de 13, como que é? Lembrando que é x menos a média dividido pelo desvio. Então, fica 13 menos 10 dividido pelo desvio padrão, 2. Então, isso aqui vai ser 3 sobre 2. Esse z aqui, ó, 1,5 é esse score. Nossa, então, 0 e aqui 1,5. Então, essa probabilidade vai ser a mesma probabilidade seguinte, né? Probabilidade de z ser maior que 1,5. O que a gente encontra aqui é essa probabilidade, né? É essa daqui, ó. O que nós vamos encontrar é a probabilidade de z ser maior que 1,5. Então, para isso, nós vamos olhar lá na tabelinha, tá bom? O z positivo. Ó. 1,500, tá? Então, a probabilidade é essa daqui, ó. 93 e 32, tá? Então, essa probabilidade aqui, ó. A probabilidade dele ser menor que 1,5 é 93,32%. Tudo bem? Tudo jóia? Essa é a probabilidade de você ter uma corrente menor que 13 miliamperes, ou seja, de Z ser menor que 1,5. Então, a probabilidade então, de Z ser maior que 1,5, que é o outro pedacinho, que é a mesma probabilidade de X ser de X ser maior que 13, vai ser o quê? Vai ser 100% menos 93,32%. Isso aqui fazendo a continha. Vai dar 6,68, né? E aqui, ó. Tudo bem? Então, qual a probabilidade dessa corrente exceder 13 miliamperes? De 6,68%. Essa é a probabilidade de acontecer isso. Tá joia? Aqui, ó. Qual a probabilidade da corrente, da medida dessa corrente, estar entre 9 e 11, né? A mesma coisa. 9, se você, aqui, ó, a média é 10 miliamperes, 11 está aqui, né? E 9 está aqui. Veja que, olha que interessante. Olha que interessante. A distância de 9 para a média é a mesma distância de 10 para 11. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que esse tamanho aqui, ó, aqui, vai ser exatamente igual a esse, porque ela é simétrica. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a gente não precisa encontrar as duas. A gente não precisa encontrar as duas. A gente encontra essa só de 9, acha essa área, e a gente sabe que do 11 é essa área aqui. Por quê? Pela simetria.
Aí o que interessa para a gente é a área que está aqui dentro. É isso que ele está querendo, ó. Não é? Essa probabilidade aqui, ó. A probabilidade, né, do x ser está entre 9 e 11, está aqui no meio. Você sabe que tudo aqui é 100%. Se a gente acha essa área aqui, ó, ela é igual a essa. Então, 100% menos essa é a área que a gente quer, a que está aqui dentro. Tudo bem? Então, vamos criar o scorezinho desse cara aqui, ó. O score para 9. Então, 9 menos a média é a mesma, né? Não mudou. E o desvio padrão é o mesmo. Então, olha aqui, ó. 9 menos 10 dá menos 1. Menos 1 dividido por 2 vai dar menos meio. Menos meio. Então, essa probabilidade aqui, ó, daqui, é a probabilidade de Z menor que menos meio. Vamos encontrar esse carinha aqui, lá na tabela. Menos meio. É menos... Eu não coloquei, mas aqui teria... Você pode colocar um zerinho para ficar igual, né? Mesma coisa aqui, né? Assim. Tá. Então, menos meio. Vamos voltar lá. Menos meio. Ó. Menos 0,50 e 0. 0 tá lá no fim, né? Tá aqui, ó. Então, é 30 e 85. Tá vendo? Ó, menos meio. Aqui, ó, 0. 30 e 85. Então, veja. Essa probabilidade aqui é 30,85%. Essa probabilidade. Ó, por simetria, essa probabilidade também vai ser 30 e 85. Por quê? Porque se aqui tem uma unidade, aqui também tem uma unidade. Então, se você calcular o Z aqui, vai dar meio positivo. E meio positivo vai dar 100 menos 30 e 85. Se você quiser conferir lá na tabela. Beleza? Então, o que acontece? Né? Qual a probabilidade da corrente estar aqui dentro? Vai ser 100, que é o total, menos esse 30 e 85, menos esse 30 e 85. Né? Então, a probabilidade de que que a corrente seja maior que 9 e menor que 11, vai ser 100%, que é o total, menos 30 e 85, que é desse lado, a probabilidade de ser menor que 9, menos 30 e 85, que é a probabilidade de ser maior que 11. E esse aqui eu não procurei na tabela, por simetria, né? Fazendo essa continha. Vamos fazer aqui. Então, tem que 100 menos 30 e 85, menos 30 e 85. Se não tiver nada errado, é 38,30%. Então, essa é a probabilidade que nos interessa. A probabilidade da corrente estar entre 9 e 11 milímetros é de 38,30%. E o timinho aqui? Determine o valor para o qual a probabilidade de uma medida da corrente estar abaixo deste valor seja 0,90. Determine o valor para o qual a probabilidade de uma medida da corrente estar abaixo desse seja 0,98. Então é o seguinte, existe uma corrente aqui, vamos chamar ela de Z, que a probabilidade da corrente estar abaixo dela é de 0,98. Eu tenho aqui a probabilidade, vamos chamar de Z0 aqui, tá? A probabilidade de Z ser menor que Z0 igual a 0,9800, tá? Eu quero saber o seguinte, que corrente que é essa? Então, eu sei o seguinte, eu sei que Z
é igual a x menos a média dividido pelo desvio. Se eu tenho z, tenho a média e tenho o desvio, eu consigo descobrir qual é o valor que está aqui. Então, qual é o valor cujo a porcentagem é 0,98? Vamos olhar lá na tabela, né? Tem que ser a positiva. 0,98. Vou procurar aqui, ó. Olha, eu tenho aqui, olha aqui, ó, 09798, 098, 03. Eu poderia interpolar, tá, mas não vou fazer isso. Ó, o valor que tem 97,98% é 2,05. E aqui, ó, o valorzinho 09803 é 2, aqui, ó, tá aqui, né, nessa linha. E os dois valores são esses daqui, ó. Então, 2,05, 2,06. 06. Ele está aqui, ó. Vamos falar que o 0,98 está aqui. Então, ele vai ser 2,055. Tá? Nosso Z deu 3 casas decimais. Mas não tem problema, porque nós estamos fazendo... Para esse caso aqui, ó, o Z deu 2,055. É ele que dá um intervalo aqui, ó, de 98%. Queria essa área aqui de 98%. O que a gente faz aqui? Substitui aqui, então, né? O nosso Z é 2,055. O X é o que a gente quer descobrir, menos a média, dividido por 2. Isso aqui passa para lá multiplicando, né? Então, aqui vai ficar... ó, o 2 vai para lá multiplicando, então 2,055 vezes 2 dá 4,11. Esse menos 10 vai para lá mais 10, então x vai ser igual a 10 mais 4,11. Aqui a gente tira o seguinte, que o x vai ser 14,11 miliamperes. Então, seguinte, a probabilidade de que a corrente elétrica seja menor que 14,11 miliamperes é de 98%, tá? Pode ser 9, pode ser 8, tá? Então, a probabilidade de que seja menor que 14,11. A gente fez o processo inverso. Beleza, turminha? Então, esses aqui são os 3 probleminhas que faltaram lá a gente corrigir da curva normal padronizada, tá bom? Vou dar uma olhadinha. São 9h20, tá? 9h20. Vamos dar uma olhada em alguns probleminhas aqui de intervalo de confiança, tá? Deixa eu só mudar um negócio aqui. Eu só queria pegar aqui a gente só para opa aqui. O que ele fez? Pronto. Pessoal, então vamos falar um pouquinho de novo de intervalo de confiança. Só para a gente lembrar, a gente viu na aula passada, né, intervalo de confiança, que se tratava o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é o seguinte: a gente tem uma população e a gente quer estudar essa população, descobrir parâmetros
você tem que descobrir parâmetros dessa população, mas nem sempre dá para a gente estudar esses parâmetros. Então, a gente faz o quê? A gente escolhe uma amostra e pega as estatísticas dessa amostra. E daí a gente faz o seguinte, então, se a gente quer estudar, por exemplo, a média populacional, é o parâmetro da população do todo, a gente não consegue fazer isso, a gente pega uma amostra, estuda e calcula a média dessa amostra. Só que é o seguinte, essa média, ela é da amostra. Ela é um valor que a gente obteve de uma parte que a gente tirou do todo. Isso, é claro, você consegue perceber que isso vem carregado com algum erro. Então, quando a gente vai tentar, a partir dessa média obtida na amostra, tentar estabelecer um parâmetro da população, a gente cria um intervalo. E dentro desse intervalo, a gente considera os possíveis erros de estimativa, né? Os possíveis erros que foram cometidos na hora de fazer essa transposição da medida que a gente obteve na amostra para a população. Porque lembra, às vezes você pega de uma população de 200 milhões, você entrevista 5 mil pessoas. Espera aí. Por mais confiável que sejam os métodos estatísticos, você corre o risco de cometer erros. E esses erros, então, são previstos dentro dessa metodologia. Tá? Então, o que é interessante? Quando você, a partir de uma amostra, você vai estabelecer respostas para uma população, você vai projetar esse resultado que você obteve num meio pequeno do todo, você cria um intervalo e faz o seguinte, essa média, esse parâmetro que você quer apresentar à sua população, ele está dentro de um intervalo. E esse intervalo, ele possui um nível de confiança, ou seja, uma probabilidade de que aquele valor, aquele parâmetro, ele está dentro desse intervalo. Então, por exemplo, eu garanto para vocês, com 98% de confiança, que a média de altura dos alunos está entre 1,60 m e 1,75 m. 98% dos alunos têm essa altura. Entendeu? A partir de uma pesquisa. Então, veja que eu não cravo um valor pontual, e sim por conta da possibilidade de ter cometido erros, eu tenho que fazer essa consideração desses erros. Então, eu crio um intervalo onde possivelmente encontraremos a média dessa população, ou seja, o valor que foi obtido, a variável estudada na amostra, a gente projeta para a população, só que dentro do intervalo, e onde você considera os possíveis erros cometidos, erros que a gente chama erros de estimativa. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente estabelece esse erro de estimativa e cria o que a gente chama de intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança do parâmetro vai ser o valor que você descobriu da amostra, ou seja, a estatística menos o erro e a estatística mais o erro. E esse erro, ele tem 3 elementos que influenciam diretamente nesse erro. Primeiro, o desvio padrão. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Quanto maior o desvio padrão, maior o erro que você está cometendo na sua pesquisa. Só que é só ele? Não, não é só ele. Também influencia o nível de confiança que você quer dar para a sua pesquisa, para o seu resultado. Quanto maior a confiança, lembra, quando você fala de confiança, você está falando, quando a gente comenta estatística, nós estamos falando de probabilidade vinculada a ela, né? Então, quando você fala de nível de confiança, está falando de porcentagem, você está falando da probabilidade de ocorrência disso que você está afirmando. Então, uma coisa é você falar, existe 50% de chance de acontecer tal coisa. Pô, peraí, 50% de chance de acontecer, 50% de não acontecer. Veja que você está meio PSDB, né? Em cima do muro, né? Nunca assume, né? 50%, puxa vida. Dá para confiar nisso? Não sei, eu não confiaria.
é você jogar uma moeda para cima. Então, vai jogar moeda, né? Você pedir opinião, pagar um cara para um administrador para falar para mim que eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Isso aí eu preciso pagar um cara, um administrador, um engenheiro, um contador, um gestor, não é? Ou qualquer pessoa que trabalha com um sistema. Você não precisa contratar uma pessoa para falar isso para você. Você pega uma moeda e joga, né? Caro coroa. Entenderam? Não, né? Para apresentar algo, você tem que apresentar com confiança, né? 98% de chance de acontecer. Ou seja, probabilidade de ocorrência de tal coisa. 90% de chance de acontecer. Pô, 90% de chance é diferente. Bem diferente. Você tem 90% de chance de ganhar. Pô, então, meta cara, meta pau, né? Vamos encarar, né? 10% de chance de perder, puxa vida, né? 90% é bom. Entenderam? Então é o seguinte, só que aí, quanto maior a confiança você quer atribuir para sua resposta, possivelmente maior o erro que você está cometendo. Então você tem que levar isso em consideração. Por outro lado, você tem um recurso interessante. Quando você faz uma pesquisa, quanto menor o número de elementos da sua amostra, maior o erro que você pode cometer. Então, uma das maneiras de você diminuir o erro é você aumentar o número de elementos da sua amostra. Entendeu? Ao invés de tirar só 3 gotinhas de sangue, tira uma ampolinha. Ao invés de entrevistar 10, 30, 50 pessoas, entrevista 1000. Ao invés de medir o tamanho de 100 arruelas, meça 300. Né? Então, quanto maior o número de elementos da sua amostra, menor o erro de estimativa. Mais próximo. Lembra o seguinte: quanto menor o erro de estimativa, mais próximo a estatística amostral, ali o valor amostral, a estatística se aproxima do parâmetro populacional. Você está meio que fazendo esses dois valores se aproximarem, diminuindo o erro. Beleza? Então, como se calcula o erro? Dessa forma, estabelecendo um nível de confiança, e esse nível de confiança gera para a gente o que a gente chama de um Z crítico, que a gente viu na aula passada, que depende lá da nossa tabelinha de curva normal. Eu não vou voltar à explicação do Z crítico, que eu já expliquei bastante na aula passada, senão não vou perder muito tempo agora. Então, lembra, depende do Z crítico, que tem a ver com a confiança da sua pesquisa, do desvio padrão e do número de elementos da sua amostra. Calculando esse erro, a gente tem o que a gente chama de intervalo de confiança. No caso, para a média populacional. Então, encontrando a média amostral, você fala assim, olha, com confiança de 98%, eu garanto que a média populacional está entre tal valor e tal valor. Quer dizer, eu dou um intervalo, um limite mínimo, um limite máximo, com 98% de confiança está ali dentro. O que é 98% de confiança? Significa o seguinte, escolhendo alguém aleatoriamente, 98% de probabilidade que está dentro desse intervalo. Beleza? É isso. Então, é intervalo de confiança. Vamos fazer atividade, né? Você trabalha em um órgão de defesa do consumidor e quer saber o custo médio dos consertos de celulares. Como parte de seu estudo, você seleciona ao acaso 40 custos. Pesquisa ali. E obtém uma média de R$100 e um desvio padrão amostral de 17,5. Construa um intervalo de confiança de 95% para a média populacional. Né? Eu quero saber o seguinte, eu falo assim, ó, escolhendo uma loja aleatoriamente, existe 95% de chance de que os valores estejam entre esse ponto e esse ponto. Tá certo? Bom, então vamos calcular esse intervalo, tá? Lembrando o seguinte, vamos lá, o que importa para a gente aqui? Importa para a gente o seguinte, são alguns passinhos. O primeiro passo é identificar, né? A gente tem aqui, ó, foram 40 lojas ou, enfim, lojas de manutenção, né, pesquisadas. Chegou-se à conclusão de uma média de R$100, com um desvio padrão de 17,5. Tá certo? Eu quero com um grau de confiança de 95%.
Com o nível de confiança 95%, o meu Z crítico é tabelado, a gente viu isso na aula passada, está aqui, né? 95%, 1,96. Primeiro passo, encontrar o erro de estimativa. Primeiro passo, o erro. Tá? Lembrando que o erro, ele é o Z crítico vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Z crítico, 1,96, desvio padrão, 17,5, raiz quadrada de 40. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar no nosso erro de estimativa. É erro de estimativa. Vou fazer a conta, né? Não tem jeito, gente. Tem que fazer conta. Então, 1,96 vezes 17,5 dividido por raiz quadrada de 40. Meu aqui deu 5. Como é dinheiro, só duas casas e mais. 5,42. Tá bom? O segundo ponto é achar os limites, né? Os limites do intervalo. Ou os extremos, tanto faz, viu? Se não me engano, acho que lá está escrito extremos, só para não ficar fugindo do que eu tinha escrito antes. Os extremos do intervalo. O primeiro extremo é a média menos o erro, né? A média é de R$100, menos o erro, 5,42. Então, aqui vai dar 94, né? 94,58 reais. É isso, né? Tá. E o extremo superior aqui, né? Aí esse é mais facinho, né? R$100 mais 5,42. Aqui 105,42. Muito bem. Então agora o último aqui é fácil, né? O intervalo. É intervalo de confiança para a média populacional, né? Para a média populacional. Intervalo de confiança para a média populacional. Vamos só colocar intervalo de confiança. Então, intervalo de confiança, nós vamos ter o seguinte: a nossa média populacional, lembra, né? Média amostral x barra, média populacional é mi. Então, média. Então, a nossa média populacional ela vai ser maior que R$94,58 e menor que R$105,42. Então, assim, ó, com 95% de confiança, né, a média da população da onde nós tiramos esses elementos da pesquisa, esses 40 casos aqui, né, com 95% de confiança, ou seja, a probabilidade de ocorrência disso é de 95%. Se você for consertar um celular, com 95% de confiança, você vai pagar, no mínimo, R$ 94,58 e, no máximo, R$ 105,42. Ou seja, o conserto que foi pesquisado, se você escolher aleatoriamente uma empresa, você tem 95% de chance de pagar entre 94,58 e 105,42. Professor, tem chance de eu pagar menos? Tem, claro que tem.
Tem chance de eu pagar mais? Sim, é claro que tem. Você tem 5% de chance de pagar mais ou menos. Entenderam? Mas 95% de chance de pagar entre. Vamos, se eu chegar lá e o cara falar que cobra duzentão. Ah, dá tchau, né? Tchau, vai procurar, porque 95% ali do pessoal da sua cidade aí tá cobrando entre 94, 58, 152. O cara, ou ele é muito bom, ou ele vai te dar um celular novo, ou, né, ou te achou com um cara de tonto. O cara de otário. Beleza? É isso que é intervalo de confiança. Então, a partir dessa. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ficar claro uma coisa. Lembra que a primeira coisa que eu comentei com vocês de estatística, que a gente faz o estudo da estatística e depois, a partir daqueles elementos que a gente obteve de estatística, a gente coloca ele na mesa para poder tomar decisões sobre as coisas. Então, fez uma pesquisa, a partir dessa pesquisa você toma decisão, tá? E são várias decisões possíveis de serem tomadas. Por exemplo, aqui é uma coisa interessante. Uma companhia de computadores deseja estimar o número médio de horas semanais gasto por adultos em frente ao computador em casa. Em uma amostra aleatória de 40 adultos, o tempo médio de uso do computador em casa foi de 5,3 horas. Isso aí antes da pandemia, viu? Durante a pandemia, pelo amor de Deus, né? Isso subiu para quase 50 horas no dia. Tudo bem. Então, 5,3 horas. Com base em estudos passados, a companhia assume que o desvio padrão é de 0,9 horas e que os tempos estão normalmente distribuídos, distribuição normal. Possui um intervalo de confiança de 90% para a média populacional. Ou seja, escolhendo alguém aleatoriamente, qual a probabilidade, aliás, com 90% de chance do cara estar entre tanta e tantas horas na frente do computador. Pode errar? Sim, tem 10% de chance de não estar dentro desse intervalo, mas tem 90% de chance de estar ali dentro. Tá bom? A partir disso, você pode desenvolver pesquisas sobre isso. Por exemplo, se você trabalha com ergonomia, né, você pode estabelecer critérios para essas pessoas, para o tempo que as pessoas ficam. Aí você pode admitir, falar, olha, 90% da população de tal região estudada fica entre tanto e tantas horas na frente do computador. Essas pessoas precisam de um tratamento tal, porque dessa maneira não pode ser. Ou então elas precisam... Imagina você trabalhando com um negócio de insalubridade, isso vai ter muito problema, viu? São ali trabalhos durante a pandemia, muitas empresas vão querer continuar da mesma forma. Trabalho remoto. Só que quando você faz... Uma coisa bem interessante, por exemplo, a faculdade, vou dar um exemplo da faculdade inteira, não estou falando mal da faculdade, nada disso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, sou coordenador, não vou falar mal, né? Claro, não é isso, só para citar o exemplo, né? Imagine, nós não estamos fazendo aula presencial, porque, imagine, deixar todas as lâmpadas acesas, ar-condicionado aceso da faculdade e tudo, para você chegar lá e dar aula com um aluno, que nós estamos fazendo no remoto. Aí a gente passa para o remoto. Para mim é mais confortável, porque eu estou aqui na minha casa. Só que você tem que pensar do outro lado, por exemplo, energia elétrica, o computador é meu, todos os custos para essa operacionalidade estão sendo arcados por mim e não pela faculdade. Tá vendo? Muitas empresas vão partir para esse sistema, porque perceberam que boa parte dos trabalhos eles podem ser feitos remotamente e quando feito remotamente, os custos transferem automaticamente para o funcionário, para o trabalhador, entenderam? Então, isso é uma coisa que vai ter que ser muito bem estudada e estabelecida, inclusive, até normas trabalhistas com relação a isso, né? Um fenômeno que, tudo bem, vai acabar a pandemia, sim, vai acabar a pandemia, mas muitos continuarão no remoto, porque as empresas, inclusive, viram que isso é vantajoso, né, para as empresas, né? Mas, enfim, isso é só um comentário, né? Mas, beleza, então vamos traçar, então, esse estudo aqui. Imagine que você seja um advogado trabalhista. Você
precisa entender essa dinâmica aí de uma empresa, né, de um grupo de pessoas que estão entrando com ação, exatamente por isso. Então, vamos lá. Você tem um número de 40 pessoas que, em média, dessa amostra sua, né, ficam 5,3 horas. Não é 5 horas e 30 minutos, não, viu, gente? É 5,3. Seria 30% da hora. 30% da hora. A hora tem 60 minutos, dá 18 minutos, se eu não me engano, né? Ponto 3 vezes 60, é isso aí, 18 minutos. Isso aqui, se você transformar em minuto, seria 5 horas e 18 minutos. Não é 5 horas e 30 minutos, não. Não faça isso. Regra de 3. 1 está para 60, 0,3 está para X. Regra de 3 para 18 minutos. Com base em estudos passados, a companhia dá um desvio padrão de 0,9 horas. 0,9 horas não é 90 minutos, né? Porque senão seria 1h30. Isso aqui seria 90% da hora. A senhora tem 60 minutos, 90% de 54 minutos, tá? Então, com confiança de 90%, vamos estabelecer um intervalo de confiança para essa média. Lembrando, para uma confiança de nível de confiança de 90%, ou seja, uma probabilidade de 90% de ocorrência, o Z crítico ele é 1,645. Observe que à medida que você diminui a confiança, o Z crítico diminui também, logo o erro diminui. Primeira coisa, a gente calcula o erro, né? O erro de estimativa. Essa é a primeira coisa. Então, o erro de estimativa, ele é dado por E, é igual a quem? Ao Z crítico vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de elementos. 1,645 vezes o desvio 0,9 dividido por raiz quadrada de 40. Daqui a gente tira aqui o erro de estimativa, tem que fazer a conta. 1,645 vezes 0,9 dividido por raiz quadrada de 40. Aqui deu 0,23, tá? 0,23 horas. Esse aqui é o erro. E os extremos? Tem o extremo positivo e o extremo, aliás, o extremo mínimo e o extremo máximo, né? Então, extremos do intervalo. Vou pegar o extremo mínimo, x, é a média menos o erro. Então, a média é 5,30 menos 0,23. E o erro máximo, 5,30 mais 0,23. Aqui é 5,07 hora e aqui é 5,53. Tudo bem? Esse aqui é o intervalo, são os extremos. Daqui nós temos que o intervalo, então, intervalo de confiança, intervalo de confiança vai ser esse aqui, ó, 5,07 hora até 5,53. Beleza? Então é o seguinte, ó, com 90% só para entender uma coisa, viu, gente? Vamos só, ó, só para não ficar dúvida, tá? 0,07 de 60, só para não ficar dúvida aí, tá? 0,7 vezes 60 vai dar 4,2, tá? 0,53 vezes 60. 0,53 vezes 60
31,8, tá? Então, vou falar que isso aqui é aproximadamente 4 e isso daqui é aproximadamente 32. Então, se quiser escrever de outra maneira, você pode falar o seguinte, ó. Aqui, ó. 5 horas e 4 minutos. 5 horas e 32 minutos. Tudo bem? Então, ó, 5,07 é aproximadamente 5 horas e 4 minutos e 5,53 é aproximadamente 5 horas e 32 minutos. Então, com 90% de confiança, os adultos dessa população da onde nós tiramos essa amostra, eles permanecem à frente do computador entre 5 horas e 4 minutos e 5 horas e 32 minutos. Isso daí é a quantidade de tempo que eles permanecem na frente do computador, tá? Só para passar aqui para vocês, é 0,30, né? 0,30 vezes 60 vai dar 18, né? Então, isso aqui, ó, é 5 horas e 18 minutos. Só precisam fazer confusão, tá? E isso aqui é aproximadamente 54 minutos, tá? É o 0,9 vezes 60. 9 vezes 60, isso aí. 54. Só para não correr risco de fazer bobagem. Falar besteira. Tá legal? Tudo bem. Pessoal, 15 para as 9, eu acho que tá bom. Por hoje, chega.